A história se passa em Seoul, Coreia do Sul. Atualmente Seoul confiou seu futuro a uma única pessoa. Esse homem está recuperando o fôlego em meio a um campo caótico e empoeirado. Seu nome é Jong Xian, o mestre da guilda de Junga. Quando a poeira se dissipou, um homem vestido todo de preto ficou em pé diante do corpo exausto de Xian. A multidão antes tinha uma expressão horrorizada. Eles não podiam acreditar no destino da guilda Yunga. O homem de preto assumiu uma postura de combate e disse a Xian que finalmente eles eram os únicos restantes. Esse homem de preto é um inimigo público do mundo chamado Shinkung H. O corpo de Xian está tremendo. Shaon se levanta lentamente enquanto culpa Kung H por iniciar lutas sem sentido que fizeram todos sofrer. Ele explode de raiva ao liberar seu poder e exclama: "É por causa de mal como você, Kang." Kang sorriu e respondeu: "Que piada." Ele zombou de Shivan perguntando se ele se considerava um mensageiro da justiça. Isso pegou Xian de surpresa. Shivan cerrou os dentes de raiva e perguntou a Kang se ele ousava falar sobre justiça. Sua mão emitindo uma luz vermelha enquanto se preparava para lutar. Seus poderes se tornaram mais fortes, com uma luz semelhante a um relâmpago cobrindo um lado de seu corpo. Ele gritou que estava lutando em nome de todos. Ele disse a Kang que ele sempre interfere. A multidão parecia angustiada. Ele continuou perguntando: "Que diabos você é, senão o mal?" As intensas emoções de Xian assustaram a multidão, fazendo até mesmo uma criança chorar. De repente, a multidão aplaudiu Shivan. Eles aplaudiram mais alto, mas Shivan manteve uma expressão séria. Outra luz vermelha cegante se formou ao redor de sua mão, enquanto ele informava a Kang que, desde que a multidão aplaudisse por ele, ele jurava não ser derrubado a qualquer custo. Estendendo a mão em direção ao seu inimigo e canalizando todo o seu poder, uma luz vermelha rápida se moveu rapidamente em direção a Kang. Kang ficou surpreso e ficou congelado em sua posição. O ataque causou uma explosão alta, envolvendo a área em fumaça, poeira e destroços. Até mesmo os espectadores tiveram que se afastar para evitar. Xian se aproximou do corpo ajoelhado de Kang, ficou em pé na frente dele. Kang sofreu ferimentos graves. A multidão aplaudiu a vitória de Zhang Xian. A multidão estava feliz e aliviada. Alguém mencionou que sempre acreditou nele, enquanto outro sugeriu que era hora de acabar com o bastardo. Eles começaram a cantar para ele matar Kang, levantando os punhos enquanto cantavam mais alto macho. Xian expressou o óbvio para Kang, que ninguém deseja que ele viva. Shivan mais uma vez liberou seu poder, desta vez emitindo uma luz roxa redonda em sua mão. Kang não ousou se mover enquanto seu corpo tremia. Xian disse a ele que seria o seu fim a queima-roupa. Xian liberou seu poder, que explodiu um lado do corpo de Kang, que sangrava e tossia sangue. Seu corpo colidiu com o chão e sua última visão foi ver Shivan de pé orgulhosamente. Depois, Xuan saltou e, enquanto estava no ar, dirigiu-se alegremente à multidão e informou que toda a preparação deles finalmente deu frutos. Ele anunciou que a liberdade perfeita deverá ser alcançada. Sobre a terra deles, a multidão olhou para ele com expressões de alívio. Com uma expressão exaltada, Shan olhou para cima para o céu agora vermelho. Nuvens vermelho escuro pairavam ao seu redor enquanto seu corpo brilhava em vermelho. Uma leve luz vermelho conectava as nuvens. A cor mudou e tudo adquiriu um tom vermelho sangue. Do nada, uma grande mão emergiu do céu vermelho. A multidão ficou chocada e horrorizada, mas Shivan sorriu como se esperasse por isso. A mão começou a agarrar pessoas, causando pânico enquanto elas corriam por suas vidas. Elas gritavam para que todos corressem, enquanto Shivan ria e celebrava a descida do Rei dos Demônios. Ele proclamou que era a verdadeira paz. Kung se forçou a responder que isso se parecia mais com uma verdadeira tirania. Zhang Xian ficou surpreso e perguntou como ele ainda estava vivo. Ele o encorajou a abrir os olhos e observar o que estava acontecendo. Ele anunciou com entusiasmo o mundo justo que ele havia criado. E assim, o mundo pereceu. Um ponto de luz brilhou no meio da escuridão, exibido como em um monitor. A mensagem apareceu: "Obrigado por todo o amor que você demonstrou pela vida de um vilão transformado em Salvador." Um par de mãos estava ocupado digitando no teclado, e essa pessoa pensou que as expectativas do leitor devem ter sido frustradas. O maior herói do mundo, Shivan, era um capanga do Rei dos Demônios, e ele e seus companheiros eram chamados de 13 estrelas. Eles eram males de alto nível e de longa data. No entanto, a ficção é apenas um espelho que reflete a realidade. O motivo do romance era a vida do autor como estudante. O autor estava em um funeral e colocou uma flor na frente do estudante que faleceu. O autor usou alguém da realidade como referência para Xian. Ele foi capaz de ver a autoridade que poderia encobrir até mesmo a violência escolar e a verdadeira face do mundo, um poder que poderia subverter o bem e o mal e, por esse motivo, ele incorporou a realidade na novel. Então ele leu. Os comentários das pessoas sobre a novel, em sua maioria, não estavam felizes com o final em que o mal prevaleceu apenas porque as pessoas escolheram apoiar a pessoa errada. Isso deixou o autor irritado.
Ele pensou que não poderia fazer nada a respeito e então fechou o navegador e saiu do computador para se sentar na cama. Seu quarto já mostrava o quanto de frustração ele tinha apenas por criar um romance desejável para seus leitores. Um dos comentaristas expressou sua frustração de que o autor deixou um final em aberto. O autor decidiu deitar na cama e lembrou de outro comentário que dizia que ele é o tipo de cara que se gaba de braços cruzados na vida real. Os comentários incomodaram o autor. Ele colocou o braço sobre os olhos e lembrou de outro comentário que dizia que ele é um capanga para destruir o mundo do leitor. O autor apertou os dentes enquanto contia seus sentimentos. Ele pensou que não era isso que ele queria e agora ele estava no ponto sem retorno, já que não podia reescrever mais. Ele decidiu dormir para esquecer. O autor estava lentamente despertando de um sono profundo e se perguntava por que estava tão barulhento. Ao abrir os olhos, ele viu pessoas de uniforme minerando o chão. Ele se viu vestindo o mesmo uniforme azul e percebeu que estava deitado em um chão de pedra. De repente, um homem gritou de raiva e chamou o cara agachado no chão de um pedaço de merda. O homem irritado continuou chutando o pobre cara enquanto repreendia: como você se atreve? Apesar de Eclipse Grace, o autor captou isso, e Eclipse lhe parecia familiar. Enquanto o cara continuava sendo chutado, o autor se lembrou de um estudante na mesma posição de antes. Esse estudante também se parecia com o cara agachado na sua frente. O autor ficou irritado com o bastardo. Aparecendo em seu sonho, o homem irritado agarrou o cara pela gola e estava pronto para socá-lo enquanto continuava a xingá-lo. Com raiva, ele disse ao cara que ele deveria guardar sua atuação de trabalhador inútil para si mesmo. Enquanto o punho estava prestes a acertar o rosto do cara, todos pararam e observaram uma cena diante deles. Um homem apareceu na frente do autor e este homem estava prestes a socá-lo. O homem o reconheceu, o homem o socou várias vezes enquanto explicava que o conhecia como cara que nem conseguia durar um segundo. O autor se perguntou por que seu corpo dói quando ele está apenas em um sonho. Outro homem interrompeu a violência e disse ao homem para parar, pois o autor ainda tem um longo caminho até atingir sua meta. O autor começou a se perguntar se aquilo era realmente um sonho, porque parecia extremamente real. O homem cuspiu na frente dele antes de virar completamente, ameaçando de que um dia o espancará. O cara espancado se aproximou apressadamente e perguntou se ele estava bem. Esse cara o chamou pelo nome Kango, ele se perguntou por que estava sendo chamado de Kango. Ele olhou para as mãos e correu para confirmar sua suspeita, sua mão caiu no chão perto de um corpo de água. Seu corpo então foi coberto por uma luz azul e ele reconheceu que era uma mana e então se tornou mais forte, como se a luz estivesse sendo sugada para dentro de seu corpo. Ele percebeu que tinha o poder de absorver mana à vontade, isso é chamado de hipersensibilidade inata à mana, e ele está totalmente ciente disso. Ele teve uma suspeita, então olhou para seu reflexo na água e confirmou que acabará de se tornar Shinkangu. Ele riu incrédulo que ele era o Kango de todas as pessoas. Ele olhou para o cara preocupado na frente dele e concluiu que, como o cara ainda está vivo, a linha do tempo deve ser cerca de 5 anos antes do final. Ele pensou que somente se possuísse Xian, pelo menos, seria reverenciado como herói mundial, mas ele sabia que, naquele ritmo, o desfecho seria a descida do Rei Demônio e apenas as vidas dos seguidores seriam salvas. Ele sabia que, se não mudasse o final, morreria de forma patética. Ele se levantou com boas notícias em mente, sabendo que possuía o conhecimento de como escapar do lugar. Uma gema azul caiu no chão e ele a pegou. Shinkong possuído, que esperava que as experiências e histórias passadas da pessoa também fossem dele, abriu sua janela de status, revelando as informações do personagem Kong, um assassino de nível 10. Após pegar a gema, ele caiu de joelhos, amaldiçoando ao perceber que sua stamina estava baixa. Em sua mente, ele se arrependeu de dar a Kang uma fraqueza como a hipersensibilidade inata à mana, apenas porque ele era um anti-herói. Ele sabia de uma maneira de ajudar a si mesmo e desenhou um símbolo de estrela no chão usando a gema. Seu amigo correu em sua direção e perguntou se ele estava bem. Nosso protagonista principal apagou rapidamente o que desenhou no chão com o pé e respondeu que era nada. Seu amigo perguntou se deveria sugerir dar uma pausa. Combo riu e respondeu que se eles fossem pessoas que deixassem os trabalhadores descansar de acordo com sua condição, eles não os teriam arrastado para aquele lugar desde o início. O lugar era um centro de detenção criado por uma organização criminosa chamada Eclipse Hunters. Aqueles que podem usar mana são forçados a trabalhar como escravos para minerar pedras de mana. Kango disse a seu amigo para não se preocupar com ele e se concentrar apenas em minerar as pedras. Seu amigo perguntou se ele completou a frase para o amigo e respondeu que estava pensando em escapar. Ele encerrou o assunto e mandou seu amigo trabalhar antes que fosse espancado pelos guardas. Ele advertiu seu amigo para não fazer nada imprudente. Eles continuaram trabalhando. Kango pensou que tinha feito o que podia para alertar seu amigo. Seu amigo é um personagem que ele criou como referência a um estudante que ele conhecia. Ele achava que não poderia fazer nenhuma alteração no romance ainda, e isso era para o bem de sua fuga. A mina estava cheia de trabalhadores, incluindo Kang, que empurrava um carrinho cheio de pedras preciosas.
Sua atenção se voltou para a pessoa que de repente gemeu de dor. Ele viu seu amigo sendo espancado por um guarda. O guarda anunciou aos trabalhadores que, enquanto a atenção do guarda estivesse voltada para os novatos, havia um louco que tentou escapar. O guarda sacou sua lâmina e disse a todos para observarem atentamente. Ele disse ao cara que ele seria responsável por fazer coisas loucas, e o guarda esfaqueou o cara pelas costas. Os trabalhadores ficaram todos surpresos, incluindo nosso protagonista. O guarda continuou esfaqueando o cara, que gemia de dor. Os trabalhadores desviaram o olhar enquanto o sangue era derramado sobre eles, mas Kang continuou olhando fixamente. Mais alguns gemidos foram emitidos pelo seu amigo até que acabou, quando seu corpo chegou ao fim. Kang ficou em frente ao cadáver e, em sua mente, disse a ele que já o havia avisado para não fazer nada imprudente. Ele continuou observando seu amigo em silêncio. O guarda o provocou sugerindo que ele deveria agir como da última vez. O guarda expressou que, como não havia ninguém para impedi-lo, ele também poderia matá-lo. Kang respondeu que não se importava se o cara morresse. O guarda ficou surpreso. Kang mudou de assunto e pediu ao guarda para deixá-lo ir ao banheiro. O guarda assumiu que ele havia urinado nas calças e o chamou de bastardo patético. Ele permaneceu em silêncio enquanto o guarda concordava, rindo dele. O guarda disse a ele que ele deveria segui-lo. Quando estavam na frente do banheiro, o guarda disse a Kang que ele só teria 1 minuto e o alertou que, se ele demorasse mais do que isso, o local seria instantaneamente seu túmulo. Kang entrou dentro do banheiro e viu vários cadáveres no chão. Ele continuou a andar enquanto lembrava que o que ele estava procurando estava em algum lugar ali perto. O guarda contou para servir como um cronômetro. Felizmente, Kang encontrou o que estava procurando. Ele imediatamente desenhou no chão usando o sangue que encontrou. O guarda continuou contando e, com 18 segundos restantes, ele terminou o desenho de um círculo com uma estrela no meio. O desenho brilhou, e Kang começou a falar com o círculo. Ele disse que sabia que alguém estava o observando agora. Ele disse que sabia que essa pessoa fica louca por provas trágicas e depressão. Kang foi interrompido quando G bateu e disse que ele tinha 10 segundos restantes. Ele continuou a falar com o círculo, perguntando se ele estava curioso sobre como alguém de baixo nível como ele poderia convocá-lo. Kang sabia que se ficasse um pouco mais, assim como no romance de Entity, a entidade com quem estava falando apareceria mais tarde, e ele sabia que a entidade lhe diria que, se ele hesitasse mais um dia, a esperança que o mundo está procurando estaria ainda mais fora de alcance. Para persuadi-lo, Kang sabia que, uma vez que convocasse essa entidade, ele seria um entretenimento para ela. Ele continuou a dizer ao círculo que é a única pessoa qualificada para usar a habilidade efetivamente. Ele tinha um sorriso largo no rosto, esperando a aparição da entidade convocada. A principal constelação, que fez um contrato com Kang no romance, é chamada de Dimension Luther. Dimension Luther chamou Kang de um bastardo insolente, mas, como chamou sua atenção, permitirá que ele empreste seu poder por um momento. Kang desafiou confiantemente a provar a si mesmo. Kang respondeu com confiança que ele deveria apenas se afastar e assistir. Uma tela contendo os detalhes de Dimension Luther apareceu na frente de Kang, e neste momento o guarda abriu a porta com força. O guarda gritou com raiva: "Você está ferrado comigo, seu bastardo!" O guarda olhava para um quarto vazio, cheio de fumaça. Parecia aflito e então avistou uma sombra em meio à fumaça. Uma tela de janela apareceu mostrando as mudanças no status de Kang. Ela declarava que todas as suas habilidades seriam aprimoradas para a proficiência máxima, incluindo sua única habilidade chamada Salto de Curta Distância. No momento, ela estava no nível 1, mas, com a nova habilidade da constelação mencionada, ela se transformou instantaneamente no nível máximo. Kang avançou em direção ao guarda e ativou imediatamente a teletransportação de Trau, desaparecendo de vista. O guarda ficou furioso ao procurá-lo, mas não havia ninguém na sala. Ele ficou chocado ao perceber que Kang não estava lá. Mal sabia ele que Kang já estava atrás dele e imediatamente o esfaqueou no pescoço. O guarda amaldiçoou Kang e perguntou como Kang havia se soltado. O sangue jorrou quando Kang retirou a faca do pescoço do guarda. O guarda caiu no chão. Kang olhou para ele e disse: "Obrigado." Ele agradeceu porque o guarda o ajudou a decidir deixar aquele lugar. Dimension Luther disse a Kang que ele era incrível e anunciou que o contrato estava concluído. Kang suspirou aliviado e pegou a faca do guarda, pensando que, por causa do que havia feito, ele já havia vingado seu amigo. Kang guardou a arma em sua bolsa, e uma notificação do sistema apareceu informando que a arma havia sido registrada. Shin Kang prometeu a si mesmo que, a partir daquele momento, não olharia para trás. O céu noturno estava iluminado por uma lua cheia brilhante. O guarda jazia em uma poça de sangue enquanto Shin Kang se afastava dele. Um cilindro contendo gasolina havia sido derramado dentro do quarto. Kang se certificou de que a gasolina se espalhasse bem pela área. O primeiro passo de seu plano era se disfarçar, e ele poderia escapar. O segundo passo e conseguir um uniforme de guarda de segunda classe. Ele acendeu um isqueiro para o seu segundo passo, que era incendiar.
Ele deixou o isqueiro cair no chão e se afastou do quarto que estava envolto em chamas. Ele prosseguiu com seu terceiro passo, que era escapar através do portão da frente. Os guardas do lado de fora do prédio entraram em pânico quando viram o fogo. Um guarda perguntou furiosamente quem fez aquilo, enquanto outro lhe disse para chamar o corpo de bombeiros primeiro. Várias pessoas estavam correndo para pegar um veículo. Um dos guardas instruiu a seguir o manual e informou a todos para irem até o crematório. A porta do veículo foi fechada com força. O último guarda que entrou instruiu o motorista a se mover rapidamente. O motorista olhou pelo retrovisor e perguntou sobre o paradeiro do carcereiro. Eles perguntaram a Kang, que estava sentado no banco de trás, se ele trocou de lugar com o carcereiro de segundo nível, que era responsável pela unidade deles. Kang respondeu que alguém acabou de escapar do prédio 18. O motorista ficou surpreso ao ouvir a notícia. Kang explicou que a pessoa que escapou correu pelo portão no lado noroeste do prédio. Em seguida, ele perguntou ao motorista por que eles ainda não haviam partido. O motorista ficou intimidado e se desculpou enquanto dirigia para longe. Kang sabia que o caminho que segue para o noroeste a partir do portão é a montanha Chungmon. À primeira vista, parece uma boa rota de fuga, pois é escura, desprotegida e complicada, mas na realidade está cheia de armadilhas preparadas pela Eclipse, tornando-a a rota mais perigosa. Kang aproveitou as informações que apenas os carcereiros conheciam para escapar. Ele tinha uma expressão séria enquanto contava a história de como estavam tentando pegar a pessoa que estava tentando escapar. Ele também mencionou que, mesmo que percam o rastro da pessoa, ele supunha que essa pessoa iria para a montanha Chongmyon. Tudo o que precisamos fazer é trazer de volta o cadáver, respondeu o motorista. Entendido, senhor, gritou o guarda da cerca. O motorista respondeu cigarros, como se fosse um código secreto. O guarda deu o sinal verde e abriu a cerca em sua mente. Kang, que pensava que finalmente estava passando pela maldita cerca. O motorista começou uma conversa com Kang, supondo que ele estivesse cansado das preocupações recentes no prédio 18. Kang respondeu que estava cansado e comentou que seria mais fácil matar as pessoas, já que os presos não ouviriam. O motorista respondeu animado que ele estava certo, começou a criticar os presos, descrevendo-os como pedaços de merda que se chamam de caçadores, mas na verdade são apenas perdedores. Kang registrou mentalmente como o motorista chamava os presos de pedaços de merda. O guarda no banco do passageiro começou a conversar com ele, perguntando há quanto tempo ele estava de serviço no prédio 18. Kang ficou desconfiado desse guarda, respondeu que chegou antes de ontem. O guarda perguntou se Kang havia trabalhado na unidade 9, e Kang respondeu que sim. O guarda ficou suspeito de Kang e respondeu que a unidade 9 não existe, e como Kang faz parte dela, a unidade deve ter sido formada antes de ontem. Isso pegou o Kang de surpresa. O veículo continuou a percorrer o caminho no meio da floresta. Kang sorriu e disse que ele estava certo. Ele segurou sua lâmina e respondeu que há apenas uma razão. De repente, ele cortou o guarda no banco do passageiro por trás e o sangue jorrou violentamente de seu corpo. O motorista ficou chocado e horrorizado. Kang disse a eles que a única razão para a unidade 9 existir é para limpar pedaços de merda como os guardas. O motorista pisou imediatamente no freio, devido à frenagem brusca. Kang, no banco de trás, perdeu seu equilíbrio. Ele foi jogado para frente. O cadáver decapitado, no banco do passageiro também avançou, fazendo o vidro da frente do veículo se estilhaçar, e ele foi ejetado do veículo. Ele caiu de cara no chão. O motorista virou para o Kang, que enquanto xingava e soltava chamas em sua mão, lançou uma bola de fogo em direção ao Kang. No entanto, Kang conseguiu evitar o perigo. Ele lançou um olhar de soslaio para o teto do veículo, agora reduzido a cinzas e deixando um buraco na sucata. O motorista ficou surpreso com o Kang, que com seus reflexos rápidos se afastou dele, sentindo a raiva de ter sido enganado. O motorista lançou outro ataque contra o nosso protagonista, desta vez ainda mais poderoso, enquanto chovia fogo diretamente sobre Kang. O motorista sorriu e disse, ele não vale nada. De repente, algo chamou sua atenção. Ele conseguiu ver Kang pelo espelho lateral e imediatamente Kang saiu de sua linha de visão. Kang surpreendeu o motorista ao perfurar sua lâmina através do vidro do lado do banco do passageiro e não hesitou em deslizar sua lâmina no pescoço do motorista com sua força. A lâmina da espada penetrou na janela do banco do motorista. O motorista olhou para ele com uma expressão horrorizada. Kang puxou sua espada para fora e o motorista caiu para fora do carro com um som angustiante semelhante a cozimento. De repente, Kang sentiu uma pontada de dor na cabeça e se perguntou se era porque ele acabará de usar mana demais. Sua atenção imediatamente se voltou para a luz que vinha de trás. Ao verificar o espelho lateral, ele percebeu que havia um carro se aproximando. Ele xingou e se perguntou se era a polícia em patrulha. Era um dos fatores que ele não esperava que acontecesse. Ele sabia que seria o último obstáculo que ele enfrentaria. Então, ele pulou para fora do carro para deslizar em um penhasco. Ele olhou para baixo e antecipou sua queda.
Deslizou rapidamente e pousou em segurança no chão. Ficou surpreso quando ouviu alguém dizer que ele era impressionante por matar guardas e escapar. Uma pessoa estava diante dele. Esse homem segurava sua arma em forma de machado sobre o ombro e chamava Kango de um escória de baixo nível. Kango notou a marca vermelha acima da cabeça do homem, o que significa que ele é um caçador contratado por uma constelação. Kango observou seriamente enquanto se perguntava que tipo de poder o homem possuía. Uma tela de status apareceu e mostrou que o homem tem a habilidade de rastrear mana. Ao descobrir isso, Kango percebeu que era por isso que o homem o encontrou facilmente. Mas em vez de ter medo, Kango sorriu e comentou que era uma ótima oportunidade. O homem ficou perplexo porque, por algum motivo, Kango pode ver a constelação com a qual o homem tem contrato e a marca vermelha acima da cabeça dele. Kango abriu sua tela de status e uma terceira cláusula afirmava que, ao matar outro caçador, ele é capaz de saquear a constelação com a qual eles têm contrato. Ele olhou rapidamente para o caçador, que estava com uma expressão convencida. Uma janela de status exibiu que Kango pode saquear o alvo. Kango sorriu ao sentir a emoção de usar o saque da constelação pela primeira vez. Mas o fato de o homem ter feito um contrato com uma constelação poderia significar que ele tem pelo menos o nível 100, o que significa que Kango precisa evitar uma luta direta. Como parte de seu plano, Kango começou a correr. Decidiu atrair o homem e depois atacar. Vendo a forma como Kango estava agindo, o homem comentou que ele realmente é uma escória de baixo nível. Kango correu rapidamente em direção às árvores. O homem disse para ele tentar se esconder o melhor possível. O homem ativou seu poder e seus olhos ficaram azuis. Ele comentou que nada pode escapar de sua visão. Ele examinou a área e começou a andar por aí. Ele perguntou onde estava se escondendo, ativou sua visão novamente e notou um rastro de Kang-ho. Ele instantaneamente virou-se para seguir o movimento rápido e se fixou em seu alvo. Kang-ho parecia estar se escondendo atrás de uma árvore. O homem riu quando o encontrou e imediatamente lançou sua arma em forma de machado enquanto amaldiçoava. A arma cortou limpo algo para sua surpresa, era apenas uma árvore. Ele se perguntou para onde Kang-ho foi e de repente sentiu uma dor aguda em seu corpo. Ele não esperava que Kang-ho pegasse desprevenido e o perfurasse instantaneamente no pescoço, não lhe dando chance de reagir. Kang-ho disse a ele que foi inesperado para um lutador de dano em combate jogar sua arma fora. O homem percebeu que caiu na armadilha de Kang-ho. Kang-ho disse a ele que foi um erro subestimar seu oponente. Kang-ho cortou o pescoço do homem e o sangue jorrou de seu corpo. Kang-ho observou o homem cair no chão e uma janela de status apareceu. E indicou que ele matou o alvo e aprendeu seu contrato com um habilidoso conector. Um habilidoso conector está sob o controle do saqueador de dimensões e é incapaz de escapar fora da extinção ou término do contrato. E todas as habilidades do habilidoso conector foram transferidas para Kang-ho. Kang-ho estava respirando pesadamente enquanto olhava para sua tela. Ele clicou na seta para baixo para saber mais sobre suas estatísticas e apareceu que sua habilidade de teletransporte atravessar, rastreamento de mana e visão noturna estão no nível máximo. Ele estava feliz com seu sucesso. Ele então ativou a visão de rastreamento de mana. Ele escaneou a área e concluiu que não havia mais perseguidores próximos a ele. De repente, ele sentiu uma dor aguda por todo o corpo, tossiu e caiu de joelhos. Seu corpo tremia enquanto tentava se segurar usando sua espada. Sua condição piorava enquanto tossia sangue. Ele se perguntou se era porque ele tinha se esforçado demais. Ele lembrou o que fez e uma das coisas foi esconder seus rastros do homem e para fazer isso ele suprimiu sua hipersensibilidade de mana e se escondeu. Então ele pegou uma pedra e despejou toda a sua mana nela, porque se ele a deixasse como estava, automaticamente sugaria toda a mana ao redor e isso revelaria sua localização. Então ele aguentou para suprimir seu estado de hipersensibilidade de mana e imediatamente jogou a pedra para longe. A pedra atingiu uma árvore e foi isso que o homem percebeu e graças a isso Kongu foi capaz de atrair o homem com sucesso e matá-lo, mas não foi fácil, já que para se aproximar do homem Kongu teve que dar um salto de curta distância e tudo isso leva ao estado atual de seu corpo. Ele está ciente de que se ele se esforçar ainda mais, ele morrerá lá mesmo. Ele planejou chegar imediatamente a um lugar seguro. Enquanto caminhava na floresta, o céu noturno já tinha se transformado em um brilhante céu da manhã. Ele olhou ao redor e pensou que o que ele estava esperando tinha chegado. Kango olhou para baixo para o caminhão que transporta a areia que purifica as pedras de mana, ele correu em direção a ele e pulou do penhasco. Ele pousou em segurança na areia e olhou para o céu brilhante. Nosso protagonista estava deitado lá enquanto se lembrava de como matou 3 guardas no processo de escapar, um evento que não aconteceu no romance. Ele pensou em garantir que o futuro não mude enquanto ele fica mais forte, para poder usar o conhecimento sobre o futuro a seu favor. Ele também pensou que ele significa tão pouco no mundo que não há como o futuro mudar apenas por causa do que ele fez. Ele continuou descansando na parte de trás do caminhão enquanto ele dirigia pela estrada. Kango sorriu, olhou para o corpo de água à sua frente e não pôde deixar de dizer como. Então uma conversa que pode ser ouvida de fora do prédio.
Uma pessoa disse que eles apenas conseguem pegar novos níveis baixos, que vão minerar as pedras de mana, então não era grande coisa. Ele disse para todos voltarem ao trabalho. A pessoa com quem ele está falando respondeu que entendeu e saiu da sala. O cara que estava na sala comentou como o fugitivo é esperto e ele não esperava que essa fuga os pegasse de surpresa e saísse pelo portão da frente. Enquanto isso, Kango luta contra a dor que está sentindo, ele se esforçou para entrar em uma cabine telefônica. Ele pensou em como sua resistência não está se recuperando facilmente por causa do uso excessivo de mana. Ele discou um número no teclado. Voltando ao homem no prédio, ele recebeu a informação de que o fugitivo é um assassino de nível 10, cuja residência nem mesmo pode ser encontrada, mas ainda conseguiu matar um nível 45 e um nível 55 com uma constelação. Voltando a Kango, a pessoa que ele está ligando atendeu o telefone. Ele disse à pessoa do outro lado da linha que está na frente da estação de Dijon e pediu um favor. Voltando ao homem dentro do prédio, ele pensou que o SKP era interessante e que seria uma caçada divertida dentro de uma casa. Pode-se ouvir Shinkongu agradecendo a uma pessoa chamada Ansel. Ele agradeceu por tê-lo tratado mesmo quando ele pediu do nada. Sam o chamou de Opa e perguntou o que aconteceu com ele. Kongu disse a ela a verdade, que Eclipse o sequestrou. Sam ficou surpresa ao ouvir isso e perguntou se ele foi arrastado para uma mina de pedras Mona, já que esses caras são famosos por sequestrar caçadores. Kango respondeu que a mineração de pedras Mona é essencial, então caçadores de baixo nível como ele acabam se tornando presas para os outros caçadores, mas mesmo assim ele confiou nela e entrou em contato com ela, pois sabia que ela ainda estava apaixonada por ele. Sam chorou e se culpou, achando que se tivesse mantido contato com ele com mais frequência, ele não precisaria passar por isso. Kango lembrou que, na época da separação, ela era uma caçadora novata que havia despertado recentemente, mas agora ela é uma veterana de nível 150 em contrato com uma constelação. Kongu sentiu-se melancólico ao pensar que, se ela estivesse com ele naquela época, ela também teria sido arrastada para o centro de detenção de Chungmyeon. Ele disse a ela que ela havia se importado o suficiente com ele e que nada de bom sairia se envolvendo com ele agora. Ele advertiu que Eclipse poderia até mesmo rastreá-la. Ela respondeu que está no nível 150 agora, o que significa que está em um nível em que caçadores comuns não podem mexer com ela descuidadamente. Kango foi severo ao responder que ela não precisa se preocupar com ele e aconselhou a usar seu poder para si mesma. Ela deu a ele roupas limpas e disse a ele que colocou uma quantia decente de dinheiro e um celular hackeado no bolso. Ela assumiu que o celular não seria rastreável. Kang comentou sobre como sua guilda opera em um território cinza. RMC percebeu que naquela época e mesmo agora uma guilda combina com ela. Ela perguntou a ele se ele não tem planos de se juntar à guilda deles. Ela começou a dizer que eles podem voltar como costumavam ser, mas ele a chamou em um tom sério e disse a ela para não ficar presa no passado. Lágrimas encheram seus olhos, ela sorriu escondendo o rosto enquanto as lágrimas escorriam. Ela respondeu que ele está certo e explicou a ele que ela havia cuidado do pedido dele. Um de seus amigos é líder e os detalhes estão no telefone. Ela deu a ele um sorriso caloroso e disse a ele para cuidar-se e ficar bem. Ele respondeu, obrigado, espero que você também fique bem. Kang chamou um táxi e pediu ao motorista para levá-lo à estação de Jun. O motorista perguntou se ele poderia ligar o rádio. Kongu disse a ele que não há problema. O rádio anunciou notícias sobre a guilda Young assassinando todo o corpo de mercenários White Rose. As notícias continuaram. Sobre o dia do julgamento, Kango lembrou como o dia do julgamento chegou repentinamente e silenciosamente. Em outro carro, um homem pôde ser visto dirigindo. Esse homem percebeu que algo estava estranho, já que era fim de semana e não havia carros. Ele perguntou se sua amada também havia notado isso. Ele virou para o lado do passageiro e viu que a pele do rosto de sua amada estava sendo arrancada, revelando claramente o crânio. O homem ficou chocado e horrorizado, como se estivesse diante da própria morte. De repente, um ceifador sombrio apareceu e posicionou sua foice na cabeça do homem, que gritou alto. Pode-se ver que vários ceifadores percorriam a cidade. Uma repórter tentou cobrir o incidente no local. Ela reportou de um prédio em Gangnam-Sou e mostrou aos telespectadores que o céu estava ficando roxo a uma certa distância. Ela estava prestes a contar a todos que monstros haviam invadido essa região, mas não conseguiu terminar a frase, pois foi repentinamente arrastada pelo monstro. Durante esse tempo, havia monstros misteriosos e masmorras cobertas por céus estranhos. No meio desse caos, aqueles que adquiriram poderes são chamados de caçadores. A situação inexplicável levou as pessoas a acreditar que um julgamento divino havia caído. Os caçadores, que caçavam os monstros, começaram a caçar as pessoas em nome dos deuses, mas foi em vão. Uma mulher começou a fugir dos caçadores para salvar a si mesma. Justo quando a situação estava chegando ao fim, ela foi encurralada e disse aos homens para não fazerem aquilo. No entanto, um homem disse a ela que se ela falasse daquela maneira, alguém poderia pensar que eles estavam a assediando. Ele disse para ela não se preocupar, pois com apenas um golpe tudo terminaria sem dor. Mas então o Salvador do mundo apareceu. Ele bloqueou a espada com a mão,
e sangue começou a escorrer para o braço dele. Essa pessoa perguntou à mulher se ela está bem. Foi o momento em que Zhang Xian apareceu no centro de Seul. Foi também o momento em que ele criou a guilda mais poderosa chamada The Junga Guild. Kang Bu pensou que era por isso que as pessoas queriam ir para Ozo, um local seguro em Seul. Ele continuou ouvindo o rádio, que falava sobre a White Rose Corp sendo rastreada pelo caçador chamado Shivan, por estar planejando um ataque terrorista na saída 11 da estação de Gangnam em Seul. Kang Bu sabia que a White Rose Corp não era uma organização terrorista. O motorista de táxi ficou emocionado ao ouvir que toda a organização terrorista tinha sido eliminada por Shivan. Kang Bu estava bem informado de que os ataques terroristas não foram realizados pela White Rose Corp. O motorista de táxi expressou que Shivan, sendo um caçador coreano, era motivo de grande orgulho para eles. Kang Bu sabia que tudo aquilo era apenas um jogo de charra. O motorista de táxi continuou conversando com Kang Bu e disse a ele que seu filho havia despertado recentemente e agora planejava se juntar à guilda de charra. Kang Bu percebeu que, se fosse contra Shivan revelando que tudo tinha sido ele, Shivan tornaria um vilão. Ele se lembrou de como as pessoas aplaudiriam por sua execução por causa dessa informação. Por causa disso, Kang Bu decidiu se juntar a um núcleo de mercenários. Como qualquer guilda poderia estar ao alcance de Xian, o motorista de táxi informou a ele que eles haviam chegado ao destino. Kang Bu pensou que ser um trabalhador contratado que recebe apenas trabalhos do núcleo de mercenários seria o melhor para ele. Uma mulher o cumprimentou e disse a ele que sabia sobre ele através de Cell. Ela se apresentou como Li Yaren. Kang Bu decidiu não revelar nada, então se apresentou como Jong-su. Eles apertaram as mãos um do outro. Ela examinou o arquivo que estava carregando e disse a ele que tinha uma ótima variedade de trabalhos para ele. Ele disse sinceramente que iria recusar, mas pediu por algo em troca. Com uma boa recompensa começando pelos mais difíceis primeiro, Jaren ficou surpresa e disse a ele que definitivamente ouviu dizer que ele está no nível 10. Kang Bu respondeu que sim. Ela tentou esconder seu sorriso, mas eventualmente explodiu em risadas. Ela riu tanto que as lágrimas se acumularam em seus olhos, dizendo a ele que ele estava sendo ridículo. Ela disse a ele que ter coragem demais é imprudência e sua expressão imediatamente se tornou intimidadora quando ela lhe perguntou se ele estava tentando fazê-la cuidar de seu cadáver. Kang Bu respondeu com confiança que ser mercenário é tudo sobre ter habilidades, independentemente do nível. Ele verificou a janela de status para obter informações sobre a constelação dela. Sua constelação é chamada de Observadora do Caos, é uma constelação com a habilidade de distorcer e bloquear a visão. Jaren é uma mago e suporte que fez um contrato com uma constelação de nível médio a alto e ela é um personagem criado para enfrentar um dia as 13 estrelas. Kang Bu decidiu conquistar a confiança dela. Jaren está envolta em uma luz verde brilhante. Ela repetiu o que ele disse sobre ser mercenário e ter habilidades, independentemente do nível. Ela suspirou e o repreendeu dizendo que a realidade e o espírito são diferentes. Kang respondeu que o preconceito e a verdade também são diferentes, o que a fez sorrir. Ela decidiu verificar suas habilidades. Eles ficaram frente a frente do lado de fora de um prédio. Jaren criou uma bola de luz verde em sua mão e disse a ele que irá julgar apenas uma coisa, ou seja, se ele consegue evitar sua habilidade. Kang Bu buscou esclarecimento se ela queria testar sua capacidade de se proteger fisicamente. Ela respondeu que ele estava correto. Ela explicou que ser capaz de se esquivar significa que ele pode criar oportunidades para atacar. Kang Bu cobriu os olhos. Ele percebeu que ela criou marionetes usando neblina e ser capaz para rastrear mesmo de lugares distantes, é chamado de rastreador de neblina. Não é uma habilidade de ataque, então ele sabia que não morreria se fosse atingido, mas se não pudesse desviar, as pistas permaneceriam e o teste terminaria imediatamente. Ele disse a ela que estava pronto e ela o avisou que começaria com a fada marionete avançada em direção a Kang Bu. Ele observou o movimento da marionete e se preparou. Ele sorriu quando viu uma ótima oportunidade e foi instantaneamente coberto por uma luz verde. O impacto do ataque fez com que Debe se dispersasse pela área. Quando a fumaça se dissipou, Jaren percebeu que Kang Bu não estava lá, o que a pegou de surpresa. Assim que ela o sentiu, virou-se na direção dele e o viu correndo acima dela. Ela ficou perplexa ao vê-lo correndo pelo lado do prédio, não fazia sentido para ela, especialmente saltar tão alto. Ela observou que ele era proficiente em usar a habilidade básica do assassino chamada salto de curta distância. Jaren sorriu quando percebeu que ele não estava blefando, se preparou para outro ataque e perguntou se ele seria capaz de desviar novamente. Então lançou um ataque poderoso em sua direção. Sua marionete avançou em direção a Kang Bu em uma velocidade incrível. A marionete quase pegou seu pé, mas Kang Bu continuou correndo, a perseguição continuou. A marionete se aproximava dele, Kang Bu percebeu, mas não se abalou, em vez disso, sorriu quando a marionete quase o alcançou. Ele se virou para enfrentá-la e habilmente caiu de costas, evitando por pouco o ataque. Uma luz verde brilhante rompeu na área. Jaren se cobriu enquanto gemia de frustração, ela sabia que ele era capaz de desviar novamente.
Ela olhou para onde Kango estava e se perguntou se ele tinha usado a teletransportação de Travers enquanto estava perdida em seus pensamentos. Kango se aproximou sorrateiramente por trás dela e a surpreendeu com sua lâmina próxima ao pescoço. Ele disse a ela que deveriam terminar o teste. Jaren sorriu. Kango observou que ela é mais rápida do que ele esperava e ele percebeu que ela não era comandante mercenária à toa. Yaren perguntou a ele se ele tinha sido treinado antes. Ele respondeu não com a cabeça. Usando os dedos, ela afastou a lâmina do pescoço. Ela disse a ele que seus movimentos não estavam no nível 10. Ele perguntou se passou, e ela respondeu que sim e lhe dará comissões de nível 50. Ele ficou satisfeito. Com isso, ele guardou sua espada na bainha. Um carro branco dirigiu pela cidade. Yaren olhou para Kango pelo retrovisor. Ela perguntou se ele está interessado em vidro à prova de balas e compartilhou com ele que tem havido um atirador chato que a tem seguido ultimamente. Ele perguntou sobre isso e ela disse animadamente que tem recebido muito amor dos bastardos do Eclipse. Kango sabia que era uma guerra de território. Essa mulher é louca, uma marionete. Ela entregou um pedaço de papel para ele e disse a Kango que a comissão se trata de rastrear um criminoso procurado. Ela compartilhou que é a comissária, então a comissão vai beneficiá-lo. A marionete entregou o papel para ele. A comissão está em Gonjido Osa, uma masmorra aberta também conhecida como ruína abandonada. A pessoa a ser rastreada é Kim Mukun, um mago de nível 50, e o pedido é recuperar um item de terceiro nível chamado Sapatos Divos. Ele perguntou a ela se precisava trazê-lo de volta vivo. Ela respondeu que ele pode matá-lo, já que houve muitas mortes de civis causadas por Kim Moon. Ela reiterou que ele pode executá-lo no local, e a Agência de Segurança Nacional dos Caçadores também apreciaria isso. Kongu sorriu amplamente enquanto informava a ela que começaria imediatamente. Eles chegaram ao local. Jaren disse a ele que Kim Mukun provavelmente estaria escondido em algum canto, e não seria fácil, já que o lugar é bastante grande. Kongu pensou que não era um lugar ruim para fazer sua estreia. É um lugar onde Kongu costumava se esconder na nobreza, então ele está bastante familiarizado com ele. Além disso, há chefes intermediários bastante úteis lá também. Ele permaneceu lá, observando a cena enquanto alguns monstros começaram a aparecer. Ele percebeu sua presença, tirou sua arma e cortou a palma da mão, deixando o sangue escorrer. O monstro testemunhou isso e instantaneamente ficou feroz e agressivo. Os monstros se aproximaram correndo em sua direção. Ele usou a teletransportação de Travers para desviar do ataque do monstro e, em seguida, deu um salto curto para cortar o monstro. Em seguida, ele usou novamente a teletransportação de Travers para desviar do monstro e um salto curto para contra-atacar. Ele usou as mesmas habilidades novamente até que o inimigo fosse completamente eliminado. Ele se lembrou do que Jaren lhe disse, que ele precisa recuperar o item encomendado e depois pode fazer o que quiser. Um monstro com forma humana e segurando uma lâmina em cada mão apareceu de repente. Kango se lembrou de sua conversa com Jaren. Ela perguntou a ele qual recompensa ele quer receber e ele respondeu que quer uma licença para invadir masmorras com muitos chefes intermediários e finais. Ele sorriu ao ver o monstro e ficou encantado que um chefe intermediário útil apareceu. Kango se dirigiu ao monstro como Ventus e disse a ele que foi um prazer conhecê-lo. Ele viu uma janela de status acima de Ventus, que indicava que ele poderia saquear seu alvo. Ventus respondeu, vou te matar. Ele provocou o monstro dizendo que ele não deveria apenas ficar parado ali falando. Ventus pulou rapidamente em direção a Kango e, à medida que se aproximava, Ventus se multiplicou, o que surpreendeu Kango. Ele observou de perto seus movimentos enquanto evitava vários Ventus que o perseguiram. Um monstro pulou em direção a ele para esfaqueá-lo, segurou sua espada e o apunhalou. Felizmente Kango conseguiu evitá-lo a tempo. Ele usou a teletransportação de Travers para desviar do ataque. Ele havia observado que o ataque parecia ser um único golpe com enorme poder, mas ele conseguiu identificar a localização real. Ele deu um salto curto e correu diretamente para o verdadeiro Ventus, apunhalando no abdômen. Ventus foi pego desprevenido e seu sangue jorrou de seu corpo. Ventus instintivamente contra-atacou, mas Kango usou sua teletransportação de Travers para evitar o ataque e se mover atrás de Ventus. Kango sabia que Ventus era apenas um chefe intermediário no nome, e ele sabia que o combate corpo a corpo de Ventus era tosco no máximo. Ele chutou Ventus na parte de trás do joelho, fazendo-o ajoelhar-se no chão. Kango equipou sua arma e se preparou para apunhalar Ventus. Kango se concentrou na região entre o pescoço e o ombro e apunhalou Ventus exatamente ali. Os olhos de Ventus se arregalaram de dor enquanto Kango continuava a perfurar sua lâmina mais profundamente na carne. Depois disso, ele puxou forçosamente sua espada, fazendo mais sangue jorrar do corpo de Ventus. Então o corpo de Ventus começou a dissipar e uma janela de status apareceu para informar a Kango que ele havia adquirido a habilidade Ilusão do Alvo. Após o encontro com Ventus, Kango estava respirando pesadamente e já parecia exausto. O corpo de Ventus havia desaparecido completamente e em seu lugar um item havia sido deixado. Kango notou a pedra GL, sem saber que um brilho de luz apareceu em um dos prédios da área.
A luz vinha de um telescópio que alguém estava usando. Essa pessoa espionou Kangu enquanto ele pegava o item, e a pessoa ficou animada ao ver o item raro chamado Sala 1. Essa pessoa perguntou ao homem ao seu lado se ele viu aquilo, e o homem não esperava que Kangu acertasse Ventus exatamente no ponto fraco. O guardião de Ozan chama-se Zhou Yang J e está no nível 3. A mulher que estava com eles disse a Zhou Yang J que viu aquela pessoa no mercado. Ela o encontrou quando ele estava comprando itens como seu Rubrisk, sangue de cobalto e anestésicos para monstros. Para ela, parecia que ele estava prestes a caçar monstros no calabouço e fazer agricultura. Eles continuaram observando até que o outro cara comentou que Kangu é um assassino bastante habilidoso, e ele admitiu que nunca o havia visto antes. Zhou Yang J pensou que Kangu não é um caçador que deveria estar em um calabouço desse nível. A mulher bajulou seu chefe, Zhou Yang J, dizendo que Kangu não é páreo para ele. Ela perguntou se eles deveriam levá-lo até ele, pois acreditava em sua habilidade e tinha confiança de que ele poderia quebrar seus ossos. Zhou Yi respondeu que não há necessidade de fazer isso, pois seria mais fácil deixar Kangu correr para que eles possam saqueá-lo depois. Os três ficaram encantados com esse plano de esperar Kangu se cansar enquanto o seguem de perto. Kangu está olhando para sua tela, que mostra que ele atingiu o nível 16 e a próxima habilidade básica está no nível 20. Ele decidiu alocar todos os seus pontos em sua resistência e está ciente de que, desde que ele controle sua hipersensibilidade nata mana, ele realmente não precisa colocar pontos em mana. Enquanto mastiga uma folha chamada Sala 1, ele pressiona a tela para investir mais pontos em sua resistência. Quando termina, ele se sente um pouco revigorado. A folha que ele estava mastigando se chama Sala 1, ela tem um efeito calmante e analgésico, e é um excelente supressor para a hipersensibilidade à mana. É um item raro e, como cresce naturalmente, era difícil produzi-lo em massa. No entanto, há uma pessoa no país que sabe como cultivá-lo, e essa pessoa está no ground 0. Kangu sabia que o local era chamado de DMZ no passado e está bastante longe. Ele fez uma nota mental para se preparar cuidadosamente para chegar ao lugar. Ele está ciente de que, se sua hipersensibilidade tivesse se adiantado durante a luta, ele teria morrido instantaneamente. RMC suspirou enquanto pensava na situação em que estava, mas não tinha outra escolha. Ele começou a passear enquanto pensava que também precisaria juntar muito dinheiro. Enquanto isso, Liuran continuou dirigindo durante o trajeto. Ela narrou que, até um ano atrás, a qualidade das chamadas não era tão ruim, mas está piorando com o tempo. A pessoa do outro lado da ligação disse a ela que não há nada que possam fazer a respeito, especialmente porque ela deve estar sob o eclipse ou leão negro, e eles devem esperar que fique cada vez pior. A pessoa comentou que parecia que ela estava passando por um momento difícil depois de se envolver com as pessoas do eclipse. Jaren também percebeu que há um carro esperando do outro lado da estrada, enquanto ela respondeu que está tudo bem. Sua expressão ficou mais séria e ela explicou que se acostumou a andar como se tivesse olhos atrás da cabeça o tempo todo, já faz muito tempo. Essa senhora começou a acelerar, e a pessoa na linha perguntou se ela tinha um caçador para recomendar a ele. Ela respondeu que também está com falta de pessoal. Ela continuou dirigindo enquanto perdeu o carro que tentou atrapalhar o caminho dela. A pessoa na linha disse a ela que só precisa entrar em contato, mas ela respondeu que não sabe. Ela disse que se perguntava se seria capaz de indicar um caçador que ele gostaria. A pessoa com quem ela estava falando agora tem um halo vermelho sobre a cabeça. Ela se dirigiu à pessoa na linha como Sr. Zhang Xian e acredita que suas indicações seriam rejeitadas desde o início. Xian respondeu que ajustaria um pouco os critérios. Ele informou Learon que ele queria cuidar adequadamente dos níveis mais baixos primeiro, e Yaren respondeu que tinha pensado em um caçador assim. Shikan ficou feliz em saber disso, mas Yaren informou a ele que o caçador precisaria de um pouco mais de tempo, então ela não quer tirar conclusões precipitadas ainda. Shivan elogiou, dizendo que suas recomendações nunca estiveram erradas, e acrescentou que foi lamentável que os tenhamos perdido devido a incidentes infelizes. Jaren respondeu que tudo isso ficou no passado, então não há com o que se preocupar. Ela disse a Xion que irá observar o caçador um pouco mais, e se ele for verificado, ela o informará. Yaren perguntou se ele tinha alguma informação útil. Xion informou que obteve informações internas, sobre alguns sindicatos criminosos, e as enviará a ela por e-mail seguro. Jaren ficou encantada e agradeceu a ele. Shivan assegurou que sempre poderá ajudá-la com esse tipo de informação, sempre que ela precisar. Ele expressou que a guilda Yunga precisa de muito talento. Zhang Xian olhou para o homem que eles capturaram enquanto falava com Yaren ao telefone, dizendo que, se ela enviar alguém competente, ele a tratará da melhor maneira possível. Mas quando ele disse isso, ele tinha uma aura assassina ao seu redor. Quando a ligação terminou, Jaren suspirou. Ela pensou que, não importa quão altas fossem as expectativas dele, como ele poderia pensar em alguém que acabou de receber sua primeira comissão. Enquanto isso, Shinkangu já estava envolvido em uma luta. Ele apunhalou o monstro bem no meio do corpo e imediatamente deu um salto para trás. Dessa vez, ele está enfrentando um chefe intermediário chamado Ibria. Sua adaga ficou presa no braço do monstro. O braço se aproximou dele, mas ele permaneceu imóvel.
Ibra o travou como alvo, mas o braço apenas passou pelo seu corpo. O monstro ficou confuso e pegou uma pedra em vez disso, enquanto a magia de ilusão está ativada. Kango, que corre rápido, continua. Pensou na fraqueza da habilidade de abdução e isso aconteceu porque a ação de preparação deixa uma lacuna muito grande. Decidiu aproveitar essa lacuna e jogou uma pedra em Ebria. Kango ficou surpreso ao ver a pedra já perto dele e imediatamente deu um passo de lado e se abaixou o máximo que pôde. A pedra atingiu o chão e se despedaçou com um grande impacto. Seu corpo ficou debaixo dos destroços e apenas sua mão estava visível, mas era apenas uma ilusão quando Ibra viu isso. Ela ficou surpresa com o uso da teletransportação de Travers. Kango já estava atrás de Ebria, sacou sua espada e apunhalou o monstro por trás. Ibra gemeu alto enquanto seu corpo caía no chão. A notificação mostrou que Kango havia derrotado um chefe intermediário e subido de nível. Ele decidiu colocar todas as suas estatísticas em resistência novamente. Em seguida, ele saqueou a habilidade alvo, a proficiência em habilidades de abdução estava no máximo. Ele pode invocar um alvo dentro de um raio fixo à sua frente. Isso fez pensar e então ele praticou o uso da abdução. Seu alvo era a adaga na frente dele e, com a abdução, seu braço se estendeu até alcançar a adaga e ele conseguiu recuperá-la a uma distância sem dar um único passo. Isso prova que ele pode usar a habilidade em objetos também. Se ele a usar bem, pode até cancelar movimentos. Ele praticou isso, sem saber que estava sendo vigiado por Joe, YJ e o resto de seu grupo. Kango era observado por eles. Um deles comentou sobre a coragem de Kango. Yang Jay não conseguia acreditar que um assassino matou Ibra sem a ajuda de um único tanque. A membro feminina do grupo perguntou o que Kango estava fazendo. Eles presumiram que ele provavelmente queria aumentar sua proficiência. Eles perguntaram a Yang Jay se era hora de mexer com Shin Kango. Como Yang Jay não respondeu, eles o chamaram novamente, o que o assustou. Ele ficou bravo e gritou com seus camaradas que ele já havia. Disse a eles que eles se moveriam quando Kango já estivesse cansado. Enquanto isso, em uma estrutura de andaime, um homem comia um jerky, ele estava sujo, seu cabelo estava bagunçado e seus olhos estavam vermelhos. Ele olhou para um documento que dizia que o Leão Negro deu aprovação condicional para a entrada de Kim Mu na organização. Dizia para passar informações privilegiadas sobre olhos azuis para o núcleo de mercenários que Li Yaren comanda. Esse homem comentou que é uma boa notícia para ele. Ele está sentado em cima de um cadáver. Enquanto vários cadáveres estavam perto dele, ele comentou como Yaren já está impaciente para capturá-lo. Seu objetivo era o eclipse, mas o Leão Negro também não é tão ruim. Ele ficou animado com o pensamento de que poderá entrar em Dijon pela primeira vez em um tempo, mas seu sorriso desapareceu assim que ele sentiu a presença de alguém na parte inferior do andaime. Kango, nosso protagonista, já estava encarando-o. Ele sorriu ao pensar naquele cara que ele pode roubar. Ele bateu na parede enquanto convidava alguém a sair. 3 lobos místicos e ferozes apareceram. O cara disse que é hora de comer. Os lobos estavam com pressa para descerem, correndo rápido e pulando até estarem a poucos passos de Kango. Kango tirou um pedaço de carne que surpreendeu os lobos, até o mestre dos lobos ficou surpreso e confuso. Os lobos comeram a carne animadamente que Kango deu a eles. O homem estava confuso, já que aqueles lobos não costumam ficar tão animados com carne normal. Enquanto eles comiam, Kango tirou sua espada e esfaqueou o lobo bem no pescoço, depois passou para o próximo e assim por diante até o último. O homem não podia acreditar no que viu. Kango revelou que os lobos estavam loucos pela carne por um motivo. Ele a fez especificamente para agradar o paladar deles. Ele comprou a carne antecipadamente, como se já soubesse sobre esses monstros. Os corpos dos lobos se dissiparam. Com uma expressão séria, Kango advertiu o homem, dizendo a ele que, se ele valorizasse sua vida, deveria devolver o que roubou. O homem amaldiçoou Yaren, esse homem chamado Kim Mukun desafiou Shin Kango a vir pegar os itens, se pudesse. Kango concordou em fazer do seu jeito e se apressou em subir as escadas. Mukun comentou como Kango estava preparado, mas lhe faltavam células cerebrais, ele o considerava um idiota por simplesmente se lançar no acampamento inimigo. Motion preparou seus explosivos enquanto pensava que seria Kang quem morreria. Kang ativou o rastreamento de mana e ele havia visto muitas armadilhas preparadas por Mukun. Ele deu um passo e avançou com uma habilidade de salto curta distância, testemunhando que as armadilhas não tiveram efeito. Mukun amaldiçoou Kango, ele não podia acreditar que Kango facilmente esquivou de todas as armadilhas que ele conhecia. Ele sabia que estava em uma situação terrível, amaldiçoou em voz alta enquanto liberava seu poder, ele não deixou que isso o assustasse facilmente. Kango observou, ele percebeu que o poder de Mu era chamado Lutador do Caos. A janela de notificação exibiu que era uma constelação com a capacidade de desorientar o inimigo e perder a visão. Mukun anunciou com orgulho que ele era uma pessoa preciosa que uma constelação cuidava, provocando Kango dizendo que mostraria a ele a magia negra do inferno. Kango usou a teleportação Traverse e, com um salto de curta distância, já estava a poucos centímetros dele, ele sabia que Mukun estava no nível 50, um mago negro com uma constelação desorientadora.
Kango sabia o que Mukun planejava fazer, ele o perseguiu. Mukun sorriu e disse que desta vez Kango não seria capaz de evitar. Mukun ativou a visão C e Kango ficou surpreso ao ver tudo ficar preto, a escuridão se aproximando lentamente dele, mas ele continuou perseguindo Mukun, pensando que ainda não era o momento certo, ele continuou esperando, pausou e quando encontrou o momento certo, bloqueou seus olhos com sua espada. Mukun foi surpreendido, ele perguntou como Kongu sabia o único método de se defender. Kong, orgulhosamente, diz que é claro que ele sabia disso, já que foi ele quem criou essa habilidade. Mukun pensou que ele estava apenas falando bobagem quando já estava na linha de visão. Kong usou o sequestro e a mão agarrou Mukun. Mukun não podia acreditar que Kongu usou uma habilidade de monstro nele. Mukun reclamou que era trapaça, pois não havia ação de preparação, mas Kang, que esclareceu que era apenas cancelamento de movimento, sem chance de escapar. Mukun recebeu a espada de Kang bem no abdômen. Sangue jorrou. Mukun xingou alto, ativando seu Monabur, causando uma explosão. Por sorte, Kango conseguiu dar um passo para trás, enfurecido. Mukun declarou que queimaria Kango até a morte. Kango notou que a velocidade de fogo contínuo de Mukun era irregular e se perguntou se Mukun estava usando um item para influenciar seu estado desperto. Kongu parou de correr e encarou Mukun. Mukun olhou com raiva, chamando-o de rato censurado. Ele soltou suas chamas roxas enquanto mandava ele morrer. Elas cobriram toda a área onde Kongu estava. Mukun riu ao ver o corpo de Kongu caindo do terreno mais alto. Neste momento, os olhos de Mukun estavam vermelhos de raiva, ele se regozijou pensando que derrotou o bastardo. Mas Kango deu um passo e, com o uso de magia de ilusão, Mukun está vendo vários clones de Shin Kangu. Isso provocou Mukun, sua raiva o levou a liberar mais poder, e ele ativou a queda de calor. Chamas roxas caíram sobre Kango, mas ele evitou todas rapidamente. Ao ver Kangu se mover sem receber nenhum golpe, Mukun só pode pensar, que censurado é esse? Mukun foi pego de surpresa quando Kango o agarrou por trás, um braço em volta do pescoço enquanto a espada o esfaqueou pelo lado. Ele reclamou que Kango o esfaqueou no mesmo lugar onde ele havia esfaqueado anteriormente. Ele gritou alto de dor quando Kango o jogou no chão, contorcendo-se de dor enquanto amaldiçoava Kango por fazê-lo de bobo. Nosso protagonista sorriu, sabendo que esse perdedor cairia em seu plano. Kango achou que era uma estratégia incrível e então uma janela de notificação apareceu, dizendo que o mestre das constelações da Guerra Móvel estava dando muito elogio à sua estratégia de ataque e uma pequena quantidade de poder da constelação foi consumida. E um pequeno bônus foi patrocinado a Kango, sua experiência aumentou em 0,1%. Ele olhou para o céu enquanto pensava no evento inesperado de ser patrocinado. Embora inúmeras constelações observem os caçadores, os patrocínios são bastante raros, pois consomem o poder das constelações, ou seja, o poder da constelação. Ele olhou para a janela de notificação, que exibia um saqueador dimensional, um patrocínio embaraçoso de uma constelação de baixo nível e patético. Também mostrava que isso diminuiu sua dignidade como proprietário do contrato, mas Kango assegurou para não se preocupar e que ele garantiria que escolher ele fosse a melhor decisão que a constelação já tomou. Kango foi obrigado a usar todas as habilidades que podia. A constelação respondeu mostrando as palavras lunático e aconselhou Kango a se concentrar na presa à sua frente primeiro. Kim Mukun estava rastejando para sair e Kango obedientemente seguiu a constelação e esfaqueou a perna de Mukun. Mukun o chamou de bastardo cruel e ousou perguntar a Kango se ele achava que as coisas mudariam só porque ele conseguiu capturar um bastardo como ele. Ele provocou Kango para responder. Isso irritou Kango, que lembrou seu passado de ser intimidado, e ele respondeu a Mukun que se o mundo mudasse só por capturar um bastardo como ele, nem mesmo estaria ali. Kango cortou Mukun ao meio e uma janela de notificação exibiu que ele o havia matado.